Às 0 da madrugada de 15 de novembro de 1942, os operadores de radar do couraçado USS Washington observaram um eco grande surgindo na tela do radar de busca de superfície SG. Distância: 8.400 jardas. Rumo: 330. Era um couraçado. Ele avançava lentamente pelas águas escuras do Iron Bottom Sound, completamente alheio ao fato de que canhões americanos já o tinham no enquadramento, aguardando apenas a ordem para disparar. 4 destroyers americanos já estavam afundando. Outro couraçado da Força-Tarefa 64, o USS South Dakota, tinha sido massacrado pelos tiros japoneses depois que falhas elétricas apagaram seus sistemas de combate. Holofotes inimigos varriam o mar em busca de novos alvos, mas nenhum deles conseguia detectar o Washington. O couraçado japonês Kirishima não tinha radar. Seus vigias forçavam os olhos na escuridão absoluta. Os telêmetros ópticos eram inúteis sem luz. Seus oficiais de controle de tiro não faziam a menor ideia de que havia um couraçado americano a menos de 5 milhas de distância, com as armas já apontadas para eles, esperando apenas o comando final. Na ponte do Washington, o contra-almirante Willis Augustus Lee estava ao lado do capitão Glenn Benson Davis. Lee vinha rastreando a força japonesa pelo radar havia 20 minutos. Ele sabia exatamente onde cada navio inimigo estava. Os japoneses, por outro lado, não sabiam de nada. Lee tinha passado anos se preparando para aquele momento. Ele entendia radar melhor do que qualquer outro oficial de bandeira da Marinha dos Ississara. E agora estava prestes a provar que a eletrônica podia derrotar experiência, adestramento e até mesmo superioridade numérica. O que aconteceria nos 7 minutos seguintes mudaria a guerra naval para sempre. O combate noturno em 1942 ainda era território dominado pela Marinha Imperial Japonesa. Durante 2 décadas, eles aperfeiçoaram táticas que transformavam a escuridão em vantagem. Treinamento intenso em baixa luminosidade, equipamentos ópticos superiores, uma doutrina agressiva construída em torno de ataques de torpedos e artilharia a curta distância. Os destroyers japoneses treinavam manobras noturnas até serem capazes de lutar praticamente às cegas. Seus comandantes entendiam uma verdade simples: à noite a escuridão anulava a vantagem americana em poder de fogo e capacidade industrial. Essa doutrina produzira vitórias devastadoras. Em agosto de 1942, na Batalha da Ilha de Savo, cruzadores japoneses surpreenderam uma força aliada e afundaram 4 cruzadores pesados em apenas 32 minutos. Os navios americanos possuíam radares primitivos, mas os comandantes não confiavam na tecnologia. Quando os vigias finalmente avistavam o inimigo, torpedos Long Lance já estavam na água. A batalha virou um estudo clássico sobre como tudo pode dar errado quando o radar existe, mas não é usado corretamente. O cruzador USS Chicago tinha o radar aéreo SC. O operador detectou contatos a 43 mil jardas, mas a informação demorou tanto para chegar à ponte que, quando o capitão foi alertado, os japoneses já estavam à distância visual. O aviso de radar não serviu para nada. O destroyer USS Ralph Talbot, atuando como piquete radar, detectou os japoneses, mas relatou como unidades amigas. O comandante da formação não confiou nos dados e não colocou a força em prontidão de combate. Os japoneses alcançaram surpresa total, mesmo tendo sido detectados milhas antes. Em outubro, em Cabo Esperança, forças americanas conseguiram surpreender o inimigo usando o radar, mas perderam o controle quando a formação virou. O contra-almirante Norman Scott posicionara seus navios em coluna. Quando o radar detectou os japoneses, ele tentou cruzar o T deles, uma manobra clássica. Mas na escuridão, com navios manobrando de forma independente, a formação desmoronou. O destroyer USS Duncan atirou primeiro, acreditando ter inimigos na mira. Alguns eram amigos. O Duncan
foi atingido tanto por projéteis americanos quanto por japoneses e acabou afundando. O cruzador USS Boise foi iluminado por holofotes e sofreu diversos impactos antes que os americanos conseguissem responder. Apesar da vitória tática, um cruzador pesado e um destroyer inimigos afundados, a batalha mostrou como o radar podia ser desperdiçado. No dia 13 de novembro, a primeira fase da Batalha Naval de Guadalcanal se tornou um confronto brutal a queima-roupa. Cruzadores e destroyers americanos lutaram contra couraçados japoneses a menos de 3.000 jardas. Canhoneiros disparavam contra clarões de boca. Holofotes cegavam guarnições inteiras. O cruzador USS Atlanta recebeu 19 impactos de artilharia e um torpedo. O USS Juno conseguiu escapar, mas foi torpedeado por um submarino poucas horas depois. 2 almirantes americanos, Daniel Callahan e Norman Scott, morreram em ação. Os únicos almirantes dos Irihuoura mortos em combate naval de superfície durante toda a guerra no Pacífico. Os americanos impediram o bombardeio japonês contra Henderson Field, mas ao custo de uma força praticamente destruída. 4 destroyers afundados, 2 cruzadores leves afundados, vários navios danificados, mais de 700 marinheiros mortos. Uma vitória tática que não podia ser repetida muitas vezes. A força de cruzadores estava acabada. Quase todos os navios sobreviventes precisavam de reparos. Henderson Field havia sido salvo por mais uma noite, mas os japoneses voltariam. Os japoneses perderam o couraçado Hiei, que fora terminado por aviões no dia 13, e 2 destroyers, mas estavam preparando uma nova tentativa. O vice-almirante Nobutake Kondo trazia o Kirishima, cruzadores e destroyers para bombardear Henderson Field na noite do dia 14. Se o campo fosse destruído, reforços japoneses poderiam desembarcar sem oposição e retomar Guadalcanal. A situação estratégica era desesperadora. Guadalcanal era a primeira ofensiva americana no Pacífico. Se caísse, toda a estratégia de avançar ilha por ilha rumo ao Japão seria colocada em dúvida. Os Marines em Guadalcanal estavam exaustos. 3 meses de combate com suprimentos escassos e ataques constantes. Henderson Field era sua tábua de salvação. Sem ele, não haveria cobertura aérea para suprimentos ou ataques aos navios japoneses. Sem Henderson, os Marines não poderiam resistir. O almirante William Halsey tinha quase nada disponível para impedir Kondo. A força de cruzadores estava destruída. Ele tinha apenas um porta-aviões operacional, o USS Enterprise. Mas aviões não podiam lutar à noite. Só havia uma opção: retirar os couraçados que escoltavam o Enterprise e enviá-los ao Iron Bottom Sound para outro combate noturno. Era um risco calculado. Se os couraçados fossem perdidos, o Enterprise ficaria vulnerável, mas se Henderson Field fosse destruído, Guadalcanal seria perdida de qualquer forma. O problema é que combates noturnos favoreciam os japoneses. Os americanos tinham radares melhores do que os usados em Savo ou Cabo Esperança, mas radar sozinho não impedia catástrofes. Era preciso saber integrá-lo às decisões de comando. E a maioria dos oficiais americanos ainda tratava o radar como curiosidade experimental, não como arma decisiva. Mas Willis Lee era diferente. Ele estudara radar a fundo. Ele trabalhara com engenheiros no desenvolvimento de sistemas de controle de tiro. Estudara relatórios britânicos. Treinara suas equipes para lutar tendo o radar como sensor principal. Quando outros almirantes diziam que o radar era incerto, Lee afirmava que ele decidiria quem controlaria o Pacífico. Willis Augustus Lee tinha 54 anos. Nascido no Kentucky, formado em 1908 pela Academia Naval. Sua maior especialidade não era navegação ou tática, era tiro. Nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, ele conquistou 7 medalhas no tiro de precisão, 5 de ouro,
uma de prata e uma de bronze. Seu domínio em tiro a longa distância exigia cálculos minuciosos: vento, temperatura, pressão, distância. Erros minúsculos significavam perder o alvo. Lee se tornou especialista em medir variáveis e entender trajetórias com precisão milimétrica. Ele enxergava os canhões de um couraçado como armas que exigiam o mesmo rigor. Alcance, velocidade, vento, movimento do navio, balística, tudo tinha que ser calculado. E ele percebeu que radar podia medir essas variáveis melhor do que qualquer telêmetro óptico já inventado. Durante os anos entre guerras, Lee trabalhou no escritório de operações navais, aperfeiçoando doutrinas de tiro. Quando o radar surgiu no fim dos anos 1930, ele entendeu imediatamente as implicações. Radar media distância com precisão superior. Funcionava na escuridão. Conseguia acompanhar alvos encobertos por fumaça ou clima. Integrado aos computadores de fogo, poderia revolucionar o combate naval. Em agosto de 1942, Lee assumiu o comando da divisão de couraçados, 6, o Washington e o South Dakota. Ambos novos, poderosos, com 9 canhões de 16 polegadas. Ambos com radares avançados. Ele fez do Washington sua capitânia e começou a treinar a tripulação sem descanso. O método era radical. O radar não era apoio, era o sensor principal. Ele reorganizou todo o fluxo de controle de fogo, garantindo que os operadores de radar trabalhassem diretamente com as salas de plotagem e diretores de tiro, sem camadas intermediárias de oficiais que pudessem duvidar ou atrasar informações. O Washington realizou 2 exercícios de tiro noturno em janeiro de 1942, em Casco Bay, ambos inteiramente controlados pelo radar. Sem qualquer avistamento visual, os projéteis caíram tão próximos dos alvos que Lee que estava certo. Mas convencer a Marinha era outra história. Era preciso provar isso em combate, e o teste viria na noite de 14 para 15 de novembro. Os relatórios de inteligência indicavam que o vice-almirante Nobutake Kondo vinha em direção a Guadalcanal com uma força de bombardeio poderosa. O grupo incluía o couraçado Kirishima, os cruzadores pesados Atago e Takao, os leves Sendai e Nagara, além de 9 destroyers. O objetivo era arrasar Henderson Field e permitir que reforços japoneses desembarcassem. Os japoneses já tinham tentado isso 2 noites seguidas. Agora voltavam com força esmagadora. Halsey ordenou que Lee levasse a Força-Tarefa 64 e os detivesse. Lee tinha apenas o que restava: USS Washington, USS South Dakota e 4 destroyers, Walk, Benham, Preston e Gwynn. Não havia mais nada disponível. A maioria dos outros navios estava danificada, com pouca munição ou sem combustível. Lee conhecia as probabilidades: 6 navios contra um couraçado, 4 cruzadores e 9 destroyers. Os japoneses tinham superioridade numérica total. Mais canhões, mais torpedos, mais experiência. Eles conheciam cada metro daquelas águas. A única vantagem americana era o radar, e Lee pretendia explorá-lo até o limite. Seu plano era simples e, ao mesmo tempo, arriscado. Posicionar sua força para interceptar os japoneses na aproximação a Guadalcanal, usar os destroyers como escudo para absorver o primeiro ataque de torpedos, manter os couraçados atrás, ocultos na escuridão, fora do alcance visual japonês. A partir dali, rastrear tudo pelo radar e esperar o momento perfeito para abrir fogo com os canhões principais. O plano exigia que o radar funcionasse perfeitamente, que os cálculos fossem exatos e que a sorte ajudasse apenas o suficiente para evitar torpedos invisíveis. Lee aceitou os riscos. A alternativa era lutar como os japoneses queriam e perder. A Força-Tarefa 64 aproximou-se de Guadalcanal pelo sul na tarde do dia 14. Aviões de reconhecimento japoneses avistaram a formação e enviaram relatórios.
Eles identificaram incorretamente a força como um couraçado, um cruzador e 4 destroyers. Não era totalmente exato, mas suficiente para alertar Kondo de que havia navios americanos na área. Ambos os lados sabiam que o confronto era inevitável. A dúvida era quem teria a vantagem quando os tiros começassem. Às 23 horas, Lee contornou o extremo oeste de Guadalcanal e rumou ao norte, entrando no Iron Bottom Sound. A passagem entre Guadalcanal e a ilha de Savo tinha apenas 8 milhas de largura, um corredor apertado para couraçados. Era um local cheio de destroços de batalhas anteriores. Sobreviventes de combates recentes ainda estavam enjangadas nas águas escuras. Era o pior cenário possível para navios grandes, mas Lee não tinha escolha. Se permanecesse fora do Sound, Kondo bombardearia Henderson Field sem oposição. A noite estava totalmente escura, sem lua. Nuvens baixas cobriam o céu. A visibilidade era inferior a 1 milha. O mar estava relativamente calmo, com leve ondulação. O calor era sufocante, cerca de 30 graus, e o cheiro da selva de Guadalcanal chegava até os convéses. Relâmpagos distantes iluminavam o horizonte em tempos. Era o cenário perfeito para o radar, e o pior possível para quem dependia da visão. Às 23h05, o radar SG do Washington começou a captar contatos além da ilha de Savo. Várias manchas se moviam em direção sul. Lee observou o plotter de radar e contou mais de 12 de navios em 3 grupos distintos. A força de Kondo aproximava-se exatamente conforme previsto. Lee colocou seus destroyers em linha à frente dos couraçados. Walker, Benham, Preston, Gwyn. Os destroyers seriam o escudo para torpedos e engajariam os destroyers japoneses. Os couraçados ficariam atrás, usando o radar para engajar as maiores unidades sem serem vistos. Lee enviou uma mensagem pelo circuito TBS. Aqui é Lee. Vamos entrar numa luta grande. Mantenham a calma. Fiquem atentos. Confiem nos instrumentos. A tecnologia que dava ao Washington sua vantagem tinha uma história curiosa. O desenvolvimento de radar nos Estados Unidos começou nos anos 1930, mas era lento. A virada ocorreu quando uma missão britânica chegou aos Emersidor em setembro de 1940, trazendo uma caixa preta, o magnetron de cavidade. Ele podia gerar ondas de rádio de alta frequência com potência suficiente para criar radares revolucionários. O acordo era simples. Os britânicos compartilhariam o magnetron. Os americanos forneceriam indústria para produzir radares em massa. O laboratório de radiação do MIT recebeu o equipamento e, em poucos meses, surgiram os primeiros protótipos. O radar SG nasceu dali. Operava na faixa de micro-ondas, com resolução muito superior aos modelos antigos. O SG também introduziu o PPI, o mostrador circular que parecia um mapa iluminado, onde pontos brilhantes representavam navios. Pela primeira vez, um operador podia ver a situação tática inteira em segundos. Isso mudaria tudo. O Washington recebeu seu SG em agosto de 1942. Menos de 50 navios americanos tinham aquele radar até novembro. Era tecnologia de ponta, mas altamente experimental. Tubos de vácuo queimavam, antenas emperravam, motores travavam. Muitos oficiais desconfiavam daquele equipamento complicado. Lee não. Ele confiava mais no radar do que nos olhos. A antena do SG ficava na torre principal, rotacionando constantemente. Ela criava um setor cego diretamente à popa, mas Lee aceitou essa limitação. Ele sabia que o inimigo estaria à frente. A antena tinha alcance de 30 milhas em alvos grandes. Destroyers apareciam a 15 ou 18 milhas. A precisão de rumo era de 1 grau. A distância, dentro de 100 jardas, para a época, era extraordinário, especialmente no breu daquela noite. Além do SG, o Washington tinha 2 radares de controle de tiro Mark III, montados nos diretores principais.
Eles mediam distância com precisão assombrosa, erro máximo de 40 jardas. Os dados iam direto para o Range Keeper, o computador analógico gigante que calculava tiro, velocidade, vento, temperatura, movimento do navio, movimento do alvo. Era uma máquina viva, recalculando tudo em segundos, ajustando os canhões automaticamente. Mas havia um problema sério. O radar de controle de tiro não distinguia respingos dos impactos reais. Em combate noturno, não havia como ver onde os tiros caíam. Lee teria de confiar inteiramente nos dados e torcer para estar certo. Às 23h17, o radar SG detectou vários contatos saindo de trás da ilha de Savo, a 18.000 jardas. Lee deu ordem de prontidão total. Os destroyers foram à frente. O Walker liderando, seguido por Benham, Preston e Gwynn. O Washington vinha 2.000 jardas atrás. O South Dakota deveria estar outras 2.000 jardas atrás. Mas o capitão Gatch manobrava de forma independente e sua posição variava. O comandante Thomas Fraser, no Walker, tinha o radar mais avançado entre os destroyers. Ele captou a tela inimiga a 12.000 jardas, destroyers japoneses. Ele pediu permissão para disparar torpedos. Seria lógico lançar de longe. Mas Lee recusou. Ele não queria torpedos americanos e japoneses correndo na mesma água no escuro. Seria suicídio. Ele ordenou que os destroyers usassem apenas artilharia e apenas quando estivessem próximos. Os japoneses avistaram os americanos primeiro, usando apenas os olhos. O destroyer Ayanami, que liderava a tela inimiga, viu sombras a 11.000 jardas. Seus vigias eram lendários em combate noturno. O comandante Sato identificou os contatos como inimigos e decidiu atacar. Primeiro torpedos, depois holofotes e artilharia. Ayanami lançou 8 torpedos Long Lance. Cada um era quase invisível na água, carregava 1.000 libras de explosivo e podia atingir 20 milhas à velocidade de 48 nós. Eram as armas mais mortais do Pacífico. Após lançar, Sato ordenou os holofotes. Um feixe branco atravessou o breu e encontrou o Walker instantaneamente. Todo navio japonês na área abriu fogo. O Walker começou a ser destroçado antes mesmo de Fraser reagir. Ele manobrou para escapar dos torpedos e respondeu com tiros precisos, chegando a apagar o holofote de Ayanami. Mas era tarde. Múltiplos projéteis japoneses incendiavam o navio. Às 23h26, um tiro atingiu o paiol dianteiro do Walker. Houve uma explosão colossal. A proa simplesmente desapareceu. O navio se partiu ao meio. A seção dianteira afundou na mesma hora. A popa capotou e afundou em seguida. Fraser morreu instantaneamente. 76 marinheiros também. Uns 60 sobreviveram, flutuando na escuridão. O Preston veio logo atrás e viu o Walker desaparecer. O comandante Max Storms avançou mesmo assim. Seu radar mostrava vários navios inimigos. Ele abriu fogo, mas foi atingido quase de imediato. O radar foi destruído. Uma explosão no compartimento de máquinas traseiro liberou vapor superaquecido e matou a equipe inteira. Outros impactos atingiram a ponte, matando oficiais e quebrando a comunicação. Às 23h30, um Long Lance atingiu o navio no costado. O Preston partiu-se, adernou e afundou em menos. 116 homens morreram. O Benham veio em terceiro. Viu 2 navios amigos evaporarem. Tentou desviar, mas um Long Lance o atingiu na proa. Toda a parte dianteira desapareceu. Mais de 18 metros de navio sumiram. Mas o compartimento estanque aguentou. Milagrosamente, ninguém morreu. O navio manobrou com metade da estrutura e tentou recuar, mas acabaria sendo afundado mais tarde pelo Gwynn, depois de resistir quase 20 horas. O Gwynn era o último da fila. Também foi atingido, perdeu um motor, mas conseguiu continuar lutando. Em 15 minutos, a tela de destroyers americana havia sido aniquilada.
era exatamente o que os japoneses queriam: destruir o escudo, abrir caminho para seus cruzadores e para o Kirishima. Eles seguiam o manual. E fazia mais de 20 anos que eram imbatíveis nesse tipo de combate. Agora tudo dependia dos couraçados. O USS South Dakota avançava de forma independente desde que a destruição dos destroyers começou. O capitão Thomas Gatch era conhecido por ser agressivo e decidiu aproximar-se ainda mais do inimigo. Às 23h38, o radar aéreo SC detectou grandes contatos a 18.000 jardas. O SC não era tão preciso quanto o SG, mas era capaz de identificar navios grandes a longas distâncias. Gatch ordenou que a bateria principal se preparasse para abrir fogo. As torres foram carregadas com projéteis perfurantes. A equipe de controle de tiro começava a rastrear alvos quando o desastre aconteceu. O South Dakota sofreu um apagão total. Uma falha elétrica, causada por erro humano, somado a um projeto problemático, mergulhou o navio na escuridão. Mais cedo, durante reparos rotineiros, um disjuntor havia desarmado. O engenheiro-chefe, contrariando regulamentos, o havia religado sob carga. O resultado foi uma cascata de falhas que atravessou todo o sistema elétrico. Um a um, os disjuntores foram explodindo. Em segundos, o navio perdeu energia por completo. As telas de radar se apagaram. Os diretores de tiro desligaram. Os computadores de controle ficaram mudos. Os sistemas de comunicação caíram. Nem luzes de emergência em alguns compartimentos funcionaram. Era como se o navio tivesse se tornado uma sombra cega no mar. Equipes de dano correram às escuras, iluminadas apenas por lanternas tremelicantes. Restaurar energia no escuro com sistemas enormes e complexos era quase impossível. Depois de 5 minutos de caos absoluto, parte da energia voltou, mas o South Dakota havia derivado perigosamente. Sem sensores, navegando praticamente no automático, ele se aproximara demais da força japonesa. A apenas 5.000 jardas. O cruzador pesado, Atago, percebeu uma silhueta gigantesca surgindo no negrume e imediatamente acendeu seus holofotes. Uma coluna de luz branca atingiu o South Dakota como um golpe. Ele apareceu completo, perfeitamente enquadrado, recortado pelos incêndios dos destruidores afundados à sua popa. Era o alvo ideal. E todos os navios japoneses abriram fogo ao mesmo tempo. O Kirishima disparou suas peças de 14 polegadas. Os cruzadores Atago e Takao dispararam seus canhões de 8 polegadas. O cruzador leve Sendai liberou saraivadas de 6 polegadas. Vários destroyers completaram com baterias de 5 polegadas. A chuva de aço caiu sobre o South Dakota como um vendaval ensurdecedor. Foram pelo menos 27 impactos em apenas 3 minutos. A blindagem grossa do South Dakota impediu penetrações letais. Nenhum projétil chegou às áreas vitais. Mas tudo acima das linhas blindadas foi destruído. A torre de controle de tiro dianteira foi atingida por um projétil de 14 polegadas. Ele não chegou a romper a blindagem, mas o golpe esmagou o interior, matando e ferindo a equipe por concussão. As antenas de radar foram arrancadas, postos de comando foram destruídos, cabos elétricos e hidráulicos voaram em estilhaços. Incêndios se espalharam pelo convés superior. O navio virou uma colmeia de metal retorcido e fumaça. Ainda assim, o casco permaneceu firme. Os motores continuaram funcionando. As torres principais, embora sem diretores, ainda podiam operar em controle local. Mas o navio estava cego, avariado, sem comunicações, sem controle de fogo e, sobretudo, exposto demais. Gatch ordenou uma guinada brusca para estibordo e fugiu para o sul, desaparecendo na escuridão. O South Dakota estava fora da luta. Ele pagara um preço terrível, mas sem perceber, comprara o tempo necessário para que o Washington permanecesse oculto. Os japoneses acreditaram que haviam vencido. Em menos de 20 minutos, eles tinham destruído ou expulsado todos os navios que enfrentaram. 4 destroyers americanos sumiram ou estavam morrendo.
Um couraçado havia sido reduzido a sucata flutuante. O almirante Kondo, no Atago, comemorou. Ordenou que a formação se reorganizasse para bombardear Henderson Field. A missão principal poderia seguir sem interrupções. Para eles, a ameaça americana estava eliminada. Nenhum deles sabia que o USS Washington ainda estava lá. Enquanto o South Dakota ardia sob o feixe dos holofotes, o Washington permanecia invisível, oculto na escuridão, a poucos quilômetros, rastreando tudo pelo radar. Era como se fosse um fantasma. Os japoneses não sabiam que ele existia. Não suspeitavam que um couraçado moderno, intacto, silencioso, estava prestes a virar a noite de cabeça para baixo. Nas salas de plotagem e nos diretores, a equipe do Washington tinha um retrato completo do campo de batalha. O SG mostrava a posição de todos os navios japoneses com clareza impressionante. Um eco enorme, destacado, nítido, representava o couraçado inimigo. O Mark III, travado no maior contato, fornecia dados precisos de distância a cada poucos segundos. O computador de tiro recalculava constantemente. O alvo estava se aproximando em velocidade reduzida. As torres estavam carregadas com projéteis perfurantes. As armas estavam alinhadas. Todos esperavam apenas a ordem final. Lee, na ponte com o fone no ouvido, ouvia a cadência rápida das vozes dos operadores de radar. Ele observava a tela do PPI, vendo o inimigo exatamente onde deveria estar, e cada movimento dele. Ele sabia que o Kirishima estava completamente ignorante da ameaça. Ele tinha o cenário perfeito. Era a culminação de tudo que ele havia estudado, treinado e defendido. Ele olhou para o capitão Davis ao seu lado e falou com calma, quase como quem anuncia inevitável. "Prepare-se, Glenn, eles estão chegando." Davis assentiu e deu o comando que mudaria a história da guerra naval. Bateria principal, fogo. Era exatamente 1 da madrugada de 15 de novembro de 1942, quando o USS Washington disparou sua primeira salva. Todos os 9 canhões de 16 polegadas rugiram ao mesmo tempo. O estrondo foi tão violento que podia destruir tímpanos. O clarão iluminou todo o céu, como um relâmpago artificial. O navio inteiro sacudiu e adernou levemente pelo recuo colossal. 9 projéteis de 225 kg foram lançados a mais de 2.600 pés por segundo, cerca de 1.800 km/h. Eles ficariam 20 segundos no ar, subindo a quase 6.000 metros antes de descerem em arco íngreme em direção ao couraçado japonês. Os japoneses não tinham a menor chance de ver aquilo chegando. A primeira salva atingiu o Kirishima em cheio. 2 projéteis acertaram a superestrutura dianteira. Explodiram ali mesmo, destruindo o passadiço e equipamentos de direção de tiro. Linhas elétricas foram cortadas. Hidráulica estourou. Incêndios começaram instantaneamente. O capitão japonês, Sanji Iwabuchi, estava na ponte quando os impactos atingiram. Foi jogado ao chão, atordoado, mas sobreviveu. A maioria da equipe da ponte morreu na hora. Ele se levantou em meio à fumaça, tentando entender o que estava acontecendo. Não sabia de onde vinham os tiros. Os artilheiros viram clarões ao sul, mas sem distância, sem dados, sem controle de tiro. Enquanto isso, o Washington recarregava. O ciclo hidráulico colocava novos projéteis nos canhões, seguia com as cargas de pólvora, fechava os culatões. Em cerca de 30 segundos, tudo estava pronto. A segunda salva saiu às 1 e disse 1. Ela caiu mais à frente e ao centro. Um projétil perfurou o convés acima do paiol da torre número 1 e explodiu num compartimento logo abaixo. A tripulação inundou o paiol imediatamente para evitar detonação. Isso salvou o navio de explodir por completo, mas também inutilizou a torre. Outra granada destruiu o posto de controle secundário. Uma terceira arrancou o telêmetro do mastro de vante. O sistema de direção de tiro do Kirishima deixou de existir. Os japoneses tentaram responder. As torres traseiras, 3 e 4, ainda funcionavam.
Sem radar e sem diretores, os artilheiros apontaram pelos clarões. Eles estimaram a distância em 10.000 jardas. Estavam errados. A distância real era 8.600. Os tiros passaram por cima. Alguns a pouco mais de 60 metros dos mastros do Washington. Cheguei perto, mas perto não conta. A terceira salva, às 11h30, concentrou-se no centro do navio. 3 projéteis penetraram a blindagem lateral e explodiram em salas de máquinas. As caldeiras foram destruídas, linhas de vapor estouraram, turbinas foram danificadas. O Kirishima começou a perder velocidade, primeiro para 20 nós, depois 15, depois 10. O navio estava morrendo. A quarta salva, às 1h30, acertou a área perto do sistema de lemes. A explosão destruiu linhas hidráulicas. O navio perdeu a capacidade de governar. Começou a girar em círculo. Era um alvo parado. A quinta salva, às 1h02, matou mais de 100 tripulantes em um golpe só. A sexta abriu um buraco enorme à linha d'água. A inundação cresceu sem controle. O couraçado adernava cada vez mais para estibordo. Em 7 minutos, o Washington disparou 7 dezenas de projéteis de 16 polegadas. Pelo menos 9 impactos confirmados nos pontos vitais, com análises modernas sugerindo entre 17 e 21 impactos no total. O Kirishima era uma fogueira flutuante, sem energia, sem direção, sem armas, sem futuro. Às 1h07, Lee ordenou cessar fogo. O navio japonês estava condenado, mas a luta ainda não tinha acabado para o Washington. Cada destroyer japonês lançara torpedos assim que viu os clarões. Dezenas de longlans cortavam a água invisíveis. Lee começou uma sequência de manobras radicais. Rudder hard left. Aumentar para 25 nós. Hard right. Depois outra curva. Depois outra. O couraçado avançava como se fosse pequeno. Torpedos passaram na proa, outros passaram na popa, alguns quase tocaram o casco. Nenhum acertou. Quando o último torpedo desapareceu para trás, o Washington ainda estava intacto. Lee ordenou retirada. A missão estava cumprida. O Kirishima estava morrendo. Henderson Field estava salvo. Atrás deles, o couraçado japonês ardia sem qualquer esperança. Às 3h25, com forte adernamento para estibordo, ele finalmente virou e afundou. O afundamento do Kirishima representou uma virada silenciosa, mas profunda, na guerra naval do Pacífico. O USS Washington havia conquistado algo que nenhum outro couraçado americano conseguiria durante toda a Segunda Guerra. Derrotar outro couraçado em um duelo direto, a curta distância, no meio da noite, sem sofrer um único arranhão. Mas, mais do que isso, o Washington tinha provado que o radar, até então tratado como um acessório, era na verdade a arma mais importante de um navio moderno. No entanto, a compreensão completa do impacto daquela vitória levaria tempo. Os relatórios oficiais de ação, enviados após a batalha, elogiavam a habilidade tática de Lee e o treinamento da tripulação. O capitão Davis, em seu relatório, destacou que o radar fora essencial, mas muitos leitores interpretaram isso apenas como útil, não decisivo. Oficiais formados por décadas de combate baseado em observação visual tinham dificuldade em aceitar que navios agora podiam lutar guiados por eletrônica sem enxergar o inimigo. Mas Davis enxergou claramente o que havia acontecido. Em seu relatório, ele escreveu uma frase que parecia técnica, mas que carregava uma revolução. O radar forçou o comandante a basear a maior parte de suas decisões no que lhe é informado, e não no que ele pode ver. Aquilo era completamente novo. Por séculos, comandantes navais tomavam decisões olhando pela vigia da ponte, confiando em seus olhos, na experiência dos vigias, nos clarões dos tiros, nos mastros inimigos surgindo na neblina. Agora, eles precisariam tomar decisões baseadas em pontos brilhantes num mostrador circular.
em números que piscavam em telas verdes, em ecos eletrônicos que substituíam o horizonte real. Era o fim da guerra naval tradicional. No entanto, transformar essa mudança cultural exigiria muito mais do que uma vitória impressionante. Era preciso doutrina, treinamento, padronização e novas estruturas de comando. E nada disso existia em novembro de 1942. Tudo seria criado nos meses seguintes, diretamente inspirado pelo que Washington fizera naquela noite. A Marinha começou pela organização interna. Até então, radares estavam espalhados pelo navio. Operadores trabalhavam em compartimentos apertados, sem comunicação padronizada entre si. Cada navio improvisava de um jeito. Após Guadalcanal, isso mudou. A Marinha começou a reorganizar os navios para que todas as informações de radar, plotagem, comunicações e controle tático fossem centralizadas em um único espaço. Em janeiro de 1943, esse espaço recebeu um nome que se tornaria o centro nervoso de todos os navios modernos, Combat Information Center, CIC. Era a primeira vez que sensores eletrônicos eram integrados em um ambiente dedicado, onde operadores podiam plotar movimentos inimigos, monitorar distâncias em tempo real e orientar o comandante como se fossem olhos eletrônicos do navio. Se o Washington tivesse tido um CIC totalmente desenvolvido em novembro de 1942, a batalha teria sido ainda mais unilateral. Mesmo assim, as soluções improvisadas daquela noite se tornariam o molde para a doutrina de CIC, que permanece no coração do design naval moderno até hoje. Ao mesmo tempo, a Marinha criou programas formais de treinamento para operadores de radar. Antes disso, os operadores aprendiam com pressa, muitas vezes sem manuais padronizados. Depois de Guadalcanal, surgiram cursos especializados para interpretar ecos, distinguir navios, acompanhar contatos múltiplos, plotar posições, comunicar dados com clareza e operar equipamentos de forma eficiente. Oficiais passaram a ser treinados para comandar usando radar como fonte primária e não como apoio. A doutrina tática também mudou profundamente. Antes, formações navais eram desenhadas para manter contato visual entre os navios. Colunas, linhas de batalha, formações pensadas para bandeiras, holofotes e sinais manuais. A partir de 1943, formações passaram a ser desenhadas em torno do alcance do radar, do setor cego, do compartilhamento de dados e do uso de sensores para cobrir áreas escuras. Navios com melhor radar passaram a ser posicionados à frente para detectar inimigos antes de o restante da força conseguir vê-lo. Em vez de comandantes escolherem navios mais poderosos como capitânias, agora escolhiam aqueles com o melhor radar. Era uma inversão total do pensamento tradicional da Marinha. Os resultados foram imediatos. Em novembro de 1942, os americanos mal conseguiam sobreviver a combates noturnos. Um ano depois, no final de 1943, os japoneses evitavam batalhas noturnas a qualquer custo, porque sabiam que o radar americano havia se tornado avassalador. 3 combates noturnos provaram isso. Vela Gulf, agosto de 1943. Destroyers americanos detectaram destroyers japoneses muito antes de serem vistos. Manobraram guiados pelo radar e afundaram 3 navios inimigos sem sofrer um único arranhão. Os japoneses nunca viram os americanos. Empress Augusta Bay, novembro de 1943. Cruzadores e destroyers americanos derrotaram uma força japonesa inteira usando apenas radar. Os japoneses passaram a maior parte da batalha sem saber de onde vinham os tiros. Cape St. George, novembro de 1943. Destroyers americanos interceptaram e destruíram 3 destroyers japoneses numa batalha completamente dominada por radar. 0 baixas americanas. Era o fim da supremacia japonesa no combate noturno, algo que havia sido considerado impossível no início da guerra.
Os japoneses tentaram se adaptar, examinaram destroços de navios americanos e encontraram equipamentos de radar. Entenderam o conceito, mas estavam anos atrasados. Em 1943, o radar japonês era equivalente ao radar americano de 1941. Mesmo quando produziram modelos um pouco melhores, a instalação era lenta, rara e limitada. Em 1945, apenas alguns navios japoneses possuíam radares realmente utilizáveis. Tarde demais. Mas o problema não era apenas técnico. O impacto psicológico era devastador. Por 2 décadas, os comandantes japoneses haviam sido treinados para acreditar que eram invencíveis no escuro, que seus vigias enxergavam além do natural, que seus torpedos eram superiores, que sua doutrina era perfeita. Eles entravam em combate certos de que estavam no ambiente deles, e de repente eles lutavam contra um inimigo que podia enxergar no escuro, e eles não. Navios invisíveis disparavam tiros perfeitos, vindos de distâncias impossíveis. Manobras evasivas que eram infalíveis contra rivais cegos não funcionavam. Holofotes, outrora uma arma tática crucial, agora eram sentenças de morte, denunciando a posição para navios americanos que estavam muito além do alcance visual. Capitães experientes morreram tentando aplicar táticas que tinham funcionado por 20 anos. Outros simplesmente recuaram, aterrorizados pela ideia de lutar contra o invisível. A confiança japonesa evaporou. Willis Lee percebeu isso imediatamente. Após a batalha, escreveu uma carta ao almirante House. Uma carta simples, direta e surpreendentemente humilde, especialmente considerando que ele havia acabado de mudar a história naval. Nela, Lee afirmou: "Nossa superioridade naquela noite se deveu quase inteiramente ao radar. Não temos qualquer vantagem sobre os japoneses em experiência, competência, treinamento ou desempenho." Ele estava certo. A tripulação japonesa era excelente. Os oficiais eram experientes. Os torpedos eram os melhores do mundo. A doutrina era refinada. A agressividade era impecável. A única vantagem americana era o radar, e naquela noite essa vantagem mudou tudo. Lee recebeu a Navy Cross pela batalha. Seu relatório técnico foi estudado por décadas. Mas sua fama não se igualou à de outros heróis de Guadalcanal, como Callahan e Scott, que morreram em combate e se tornaram símbolos de sacrifício. A vitória de Lee parecia fácil demais. Afinal, Washington saiu intacto. Mas essa aparente facilidade era o resultado de algo muito mais profundo. A coragem de confiar em tecnologia não testada contra tudo que a tradição naval dizia. Lee não era um aventureiro. Seu risco não era impulsivo. Ele confiou no radar porque estudara o assunto de forma quase obsessiva. Ele sabia do que o sistema era capaz. Ele sabia o que podia dar errado. Ele guiou sua tripulação por anos até que confiassem no radar tanto quanto ele. Ele fez algo que poucos líderes fazem. Substituiu décadas de instinto por conhecimento técnico e confiou nisso na hora crítica. E foi essa decisão, e nenhuma outra, que salvou Guadalcanal. Depois de Guadalcanal, o USS Washington continuou servindo incansavelmente pelo restante da guerra. Ele participou de praticamente todas as grandes campanhas do Pacífico a partir de 1943. Em junho de 1944, protegeu porta-aviões rápidos durante a Batalha do Mar das Filipinas, o combate que ficaria conhecido como o Grande Tiro ao Peru das Marianas, quando centenas de aviões japoneses foram destruídos em um único dia. Em outubro de 1944, esteve presente no Golfo de Leyte, embora não tenha travado combates diretos de superfície. Bombardeou posições japonesas em Iwo Jima e Okinawa em 1945, apoiando as operações de desembarque com tiros de precisão das suas baterias principais. O Washington também testemunhou um dos momentos mais emblemáticos da história. Estava ancorado na Baía de Tóquio no dia 2 de setembro de 1945.
quando o Japão assinou sua rendição. Depois da guerra, o gigante de aço encontrou uma função pacífica: transportar soldados de volta para casa como parte da Operação Magic Carpet. Fez 2 viagens entre novembro e dezembro de 1945, trazendo mais de 1.600 militares da Europa para os Estados Unidos. Em 27 de junho de 1947, foi desativado no Estaleiro Naval de Nova York e enviado para a Frota de Reserva do Atlântico. Durante 13 anos, ele ficou ali parado, silencioso, enquanto a Marinha decidia o destino dos couraçados da Segunda Guerra. Em 1960, ficou claro que navios desse tipo não tinham mais lugar no mundo moderno. Porta-aviões e mísseis haviam tomado o centro da guerra naval. Em 1º de junho daquele ano, o Washington foi oficialmente retirado do registro naval. Em 24 de maio de 1961, foi vendido para sucata. Rebocado até o estaleiro, teve seus canhões cortados por maçarico, sua blindagem removida, sua superestrutura desmontada pedaço por pedaço. No final daquele ano, o navio que havia mudado a história do combate noturno e destruído sozinho um couraçado japonês já não existia. Poucos elementos físicos sobreviveram: o sino do navio, o leme e algumas placas e peças menores, preservadas em museus e instalações navais. O resto virou metal reciclado, silencioso, anônimo, sem glória. A história humana por trás do navio também seguiu caminhos distintos. O capitão Glenn Benson Davis continuou servindo na Marinha após a guerra. Subiu ao posto de contra-almirante e comandou a divisão de couraçados 8 na campanha das Marianas, em 1944. Mais tarde, tornou-se vice-almirante. Serviu como comandante do Estaleiro Naval de Washington entre 1950 e 1952. Depois comandou o 6º Distrito Naval. Aposentou-se em 1954, depois de 43 anos de serviço. Morreu em 1984, aos 92 anos. Em entrevistas no fim da vida, sempre minimizava seu próprio papel e dava crédito a Lee e às tripulações pelo sucesso do Washington. Willis Augustus Lee, por outro lado, não chegou a ver o fim da guerra. 10 dias após a rendição japonesa, em 25 de agosto de 1945, sofreu um ataque cardíaco fulminante. Estava sendo transportado de barco até seu navio capitânia, o USS Wyoming, em Casco Bay, quando morreu antes de chegar ao navio. Tinha 57 anos. O exame apontou trombose coronária aguda. 3 anos de estresse contínuo, comandando forças de couraçados em combates violentos, cobraram seu preço. Ele havia participado de algumas das operações mais intensas do Pacífico, com pouca pausa, tomando decisões de vida ou morte quase diariamente. Foi enterrado com honras completas no Cemitério Nacional de Arlington. Sua lápide é simples, de mármore branco. Nome, posto, datas e menção às suas 7 medalhas olímpicas. Não menciona Guadalcanal. Não menciona sua visão revolucionária do radar. Não menciona que transformou a guerra naval, mas, de certa forma, isso era adequado. Lee jamais buscou glória pessoal. Ele era um solucionador de problemas, um homem que preferia precisão à fanfarronice, lógica ao drama. Sua vitória falava por si. E batalha entre o USS Washington e o Kirishima durou apenas 7 minutos, mas representou um salto tecnológico gigantesco. O Washington disparou 75 projéteis de 16 polegadas, cada um pesando mais de 1 tonelada. As cargas de propelente utilizadas pesavam outras dezenas de toneladas. Em preços de 1942, aquela pequena tempestade de aço custou cerca de $150 mil, algo equivalente a 2,5 milhões. Era um valor insignificante comparado ao significado estratégico da vitória. Porque o que estava em jogo naquele momento não era apenas a sobrevivência de um navio ou de uma força-tarefa. Era o destino inteiro da campanha de Guadalcanal. O bombardeio japonês contra Henderson Field nunca mais seria tentado com seriedade depois daquela noite. Sem destruir o campo aéreo,
os japoneses perderam qualquer chance real de controlar os céus. E sem isso, suas tentativas de reabastecer e reforçar suas tropas estavam condenadas. Guadalcanal seria, inevitavelmente, um ponto de virada. E se Guadalcanal tivesse sido perdida, toda a ofensiva americana no Pacífico teria sido questionada. Poderia levar anos para recuperar a iniciativa. Todo o plano de avançar ilha por ilha rumo ao Japão, o cerne da estratégia americana, correria o risco de fracassar logo em seu primeiro grande passo. Mas o impacto daquele confronto ia muito além do campo de batalha imediato. Ele provou algo que mudaria o rumo das marinhas do mundo, que radares não eram acessórios, eram o futuro. Antes de novembro de 1942, o radar era visto como tecnologia experimental, frágil, muitas vezes incompreendida. Depois daquela noite, tornou-se o pilar central da guerra naval moderna. Navios começaram a ser projetados com múltiplos radares desde o início. Velhas embarcações foram reformadas para receber sensores eletrônicos. Doutrinas foram reescritas, treinamentos refeitos. Operações inteiras passaram a depender da leitura de ecos luminosos em telas circulares. O mundo naval pós-Washington seria irreconhecível para quem viveu a Primeira Guerra Mundial. A transformação aconteceu em velocidade impressionante. Em janeiro de 1942, menos de 100 navios americanos possuíam qualquer tipo de radar. 3 anos depois, praticamente toda embarcação relevante tinha múltiplos sensores. Busca aérea, busca de superfície, controle de tiro, identificação eletrônico, altímetros de radar, telemetria digital, sistemas redundantes. A partir de 1943, a batalha não era contra navios, eletrônica contra eletrônica. Historiadores modernos frequentemente debatem qual foi a tecnologia naval mais importante da Segunda Guerra. Alguns defendem os porta-aviões, outros os submarinos, mas muitos apontam o radar como o verdadeiro divisor de águas. Ele mudou não apenas como se lutava, mas como se percebia o próprio campo de batalha. E o episódio do Washington provou essa tese de forma incontestável. Mas no fim das contas, o impacto dessa vitória não era apenas técnico, era humano. Era sobre o tipo de liderança necessária para confiar em algo novo quando todos os instintos mandam seguir o antigo. Willis Lee havia sido treinado durante décadas numa doutrina totalmente visual. Sua carreira inteira tinha sido construída dominando armas ópticas, cálculos manuais, observações tradicionais. Ele era um mestre da velha arte. E ainda assim, foi o primeiro a abrir mão dela completamente em favor de uma tecnologia que poucos entendiam. Ele estudou, ele questionou, ele testou, ele treinou sua tripulação até que todos, do almirante ao mais jovem operador, confiassem na máquina tanto quanto confiavam nos próprios sentidos. E na noite mais escura da campanha, ele apostou tudo nela. Ele acreditou naquilo que conhecia, não naquilo que sempre tinha sido feito. E é isso que torna sua vitória tão extraordinária. O episódio do USS Washington não apenas decidiu uma batalha, ele redefiniu o próprio conceito de comando naval. Antes de Guadalcanal, comandantes estavam acostumados a observar o inimigo com seus próprios olhos, a avaliar a fumaça dos tiros, a identificar silhuetas, a sentir que dominavam a situação porque viam o combate. Era assim que a liderança naval funcionava há séculos. Mas naquela noite, a realidade se inverteu. O comandante não podia mais confiar no que enxergava. A visibilidade era quase zero. Os clarões dos tiros enganavam. Holofotes criavam sombras distorcidas. A superfície negra do Iron Bottom Sound escondia navios e revelava apenas reflexos enganosos. Se Lee tivesse tomado decisões baseadas em visão humana, teria sido destruído. O South Dakota provou isso. No instante em que se tornou visível, virou alvo de toda a frota japonesa.
sendo transformado em sucata antes mesmo de disparar uma salva completa. O Washington, por outro lado, destruiu o inimigo inteiro sem jamais ser avistado. E foi aí que ocorreu a verdadeira revolução conceitual. A compreensão de que, no mundo moderno, comando não está mais na ponte, mas no fluxo de informação. Aquele que possui mais dados, mais precisão, mais consciência situacional e que confia neles antes de todos os outros, controla o campo de batalha. Em um certo sentido, Lee foi o primeiro comandante digital da história naval, mesmo antes da era digital existir. Ele sacrificou a familiaridade da observação visual em troca da frieza matemática do radar. Ele tomou decisões em uma cápsula de aço cercada por instrumentos, ouvindo operadores, analisando ecos luminosos, calculando cenários em máquinas mecânicas que imitavam computadores. Ele deixou a intuição de lado e abraçou a precisão. E, ao fazer isso, se tornou o arquétipo do comandante moderno. Mas nada disso teria funcionado sem a competência extraordinária das equipes do Washington. Naquele momento, operadores de radar, plotters e técnicos de controle de tiro eram profissões novas. Nenhum deles existia na Primeira Guerra Mundial. A maioria dos operadores tinha entre 18 e 22 anos, jovens que nunca tinham visto com... Ainda assim, em plena escuridão, sob pressão total, eles rastrearam mais de uma dúzia de navios inimigos com precisão impecável. A cada poucos segundos, atualizavam distâncias, rumos, velocidades relativas. Traçavam movimentos num mapa que apenas existia em suas telas. Um mundo invisível que só eles podiam enxergar. Esses operadores foram literalmente os olhos do Washington. E os homens na sala do Handkeeper, o enorme computador analógico de várias toneladas, eram seu cérebro. Eles alimentavam a máquina com dados em tempo real, direção do vento, velocidade do próprio navio, rumo do alvo, temperatura, pressão atmosférica, correções de movimento, alterações de curso, faziam tudo isso sincronizados como um organismo vivo. E tudo precisava ser perfeito. Um erro de 3 graus, uma leitura mal inserida, uma conversão atrasada, uma distância mal informada, qualquer falha, por menor que fosse, e os projéteis 200 quilos cairiam centenas de metros longe do couraçado japonês. Mas não houve falha, não houve hesitação. Por isso, o Kirishima morreu em 7 minutos. E mesmo durante o combate mais intenso, o Washington nunca perdeu a serenidade operacional. A cada salva, cada operador repetia procedimentos milimetricamente. Cada peça se movia como se estivesse em um exercício, não numa batalha brutal em que destroyers amigos explodiam em erupções de fogo ao redor. Essa coordenação não veio do acaso, veio de Lee. Ele treinou a tripulação com obsessão, reuniu relatórios britânicos, conversou com engenheiros, conduziu exercícios noturnos, testou cenários de combate. Ele acreditava que a tecnologia só seria útil se a tripulação confiasse nela tanto quanto ele. E naquela noite, essa confiança salvou vidas, salvou um navio e salvou uma campanha inteira. Após a batalha, no entanto, restava um desafio: convencer uma marinha inteira, formada por homens que aprenderam táticas tradicionais durante décadas, de que o radar não era apenas mais uma ferramenta, e sim a nova base da guerra naval. E esse processo aconteceria lentamente, impulsionado por combates que se seguiram ao longo de 1943. Os japoneses, sem entender como Washington havia enxergado no escuro, começaram a encontraram radares em destroços de navios americanos. Esquadrinharam circuitos, válvulas, bobinas, antenas. Tentaram replicar, mas estavam anos atrasados. Tinham poucos engenheiros especializados, pouca capacidade industrial e praticamente nenhum treinamento em integração de sensores com controle de tiro. Mesmo quando conseguiam colocar um radar rudimentar a bordo, os comandantes não confiavam nele.
continuavam preferindo seus vigias veteranos, suas táticas de iluminação, sua leitura dos clarões. Esse apego ao passado custaria. Em batalha após batalha, navios japoneses avançariam confiantes na escuridão, apenas para serem atingidos por tiros precisos vindos de navios americanos que eles nem sabiam que estavam ali. O impacto psicológico foi devastador. Por anos, a doutrina japonesa ensinara que eles eram mestres absolutos do combate noturno. Seus vigias eram lendários, seus torpedos eram perfeitos, suas manobras infalíveis, e nunca antes haviam encontrado inimigos à altura nessas condições. Mas agora enfrentavam um inimigo que lutava como se tivesse olhos sobrenaturais. Os japoneses tentavam replicar antigas táticas, acelerar no escuro, manobrar abruptamente, lançar torpedos após avistar sombras. Mas nada disso funcionava mais. Os americanos não dependiam de sombras, não dependiam de clarões, não dependiam de nada que o olho humano pudesse ver. Eles dependiam da luz invisível do radar. No final de 1943, o temor dos japoneses. Eles passaram a evitar combates noturnos sempre que possível, recuando diante de sinais mínimos de presença americana. Era a primeira vez em décadas que a Marinha Imperial se via intimidada no tipo de combate que considerava seu maior ponto fraco. E isso começou, de forma inequívoca, na noite em que o Washington destruiu o Kirishima sem servir. Mas o impacto da batalha não ficou restrito à história militar. Ele também marcou o início de uma mudança fundamental na engenharia. Antes, a eletrônica naval era considerada um elemento de apoio. Depois de 1942, tornou-se tão vital quanto blindagem, propulsão e poder de fogo. A partir dali, radares, computadores analógicos, giroscópios e instrumentos de navegação passaram a receber prioridade tão alta quanto armas e cascos. A guerra havia se tornado um duelo de dados e jamais deixaria. O episódio também mudou para sempre a forma como navios seriam projetados. Um couraçado moderno não podia mais depender apenas de suas armas. Precisava de sistemas redundantes, múltiplos sensores, comunicação interna eficiente, integração de dados em tempo real e uma estrutura organizacional capaz de reagir ao inesperado. Se antes a ponte era o coração do navio, agora o CEIC, o cérebro eletrônico, assumia esse lugar. E, acima de tudo, a batalha destacou um elemento humano que, por vezes, se perde nos estudos técnicos: a coragem intelectual. Confiar no radar não era uma decisão tática, era um ato de ousadia mental. Era escolher algo novo diante do risco máximo. Era abandonar o que era confortável e apostar no desconhecido. E essa coragem foi o que diferenciou Willis Lee. Ele não venceu porque tinha o maior navio ou os melhores canhões. Ele venceu porque estava disposto a pensar diferente. E essa decisão, tomada num mar escuro, às 1h da manhã, num navio cercado por inimigos, mudou a história naval. Aquele duelo de 7 minutos entre o USS Washington e o Kirishima tornou-se um ponto de referência, quase uma lenda entre engenheiros, historiadores e estrategistas navais. Não apenas pelo resultado imediato, mas pelo que ele revelou sobre o futuro da guerra marítima. Mas para entender completamente o peso daquela vitória, é necessário enxergar o contexto mais amplo. O que havia em jogo naquela noite no coração do Iron Bottom Sound. Guadalcanal não era apenas uma ilha. Era o teste decisivo da estratégia americana no Pacífico. Era a primeira grande ofensiva contra o Império Japonês desde Pearl Harbor. Era também a primeira vez que os japoneses enfrentavam resistência americana prolongada em terra. Se os Stewarts perdessem Guadalcanal, a campanha de Salto de Ilhas poderia desmoronar antes mesmo de começar. A confiança nacional sofreria um golpe severo. O moral japonês, por outro lado, dispararia. E o mais importante, o tempo começaria a trabalhar contra os aliados.
Os japoneses sabiam disso tão bem quanto os americanos. Por isso, jogaram tudo o que tinham para retomar a ilha. Enviaram tropas incessantemente em operações noturnas. Atacaram Henderson Field repetidamente. Investiram em ataques navais ousados, acreditando que sua doutrina de combate noturno era invencível. E durante semanas isso quase se provou verdade. Cada noite era uma luta desesperada para manter o controle do campo de aviação. Cada madrugada, um risco de encontrar navios inimigos bombardeando as posições americanas. Guadalcanal tornou-se um moedor de carne, um teste contínuo de resistência, coragem e improviso. Mas naquela noite do dia 14 para 15 de novembro, tudo convergia para um ponto crítico. O South Dakota, que deveria ser o pilar da força americana, havia sido arrasado. Os 4 destroyers haviam sido destruídos em sequência, numa exibição brutal de precisão japonesa. O Washington estava sozinho, e a missão dele era impedir que Kondo chegasse até Henderson Field. Os japoneses acreditavam que poderiam bombardear o campo e, na manhã seguinte, finalmente recuperar o controle aéreo da região. Esse era o cenário. 4 destroyers americanos destruídos, um couraçado incapacitado e um único navio ainda operacional, enfrentando uma força numericamente superior, melhor posicionada e mais experiente. A maioria dos comandantes em qualquer época recuaria diante de tal situação. Qualquer manual tático justificaria uma retirada. Mas não Lee. Ele sabia que, se recuasse, a campanha estava perdida. E foi justamente por não recuar que a história mudou. Há algo quase simbólico no fato de Washington ter entrado no Iron Bottom Sound, silencioso, invisível, como se fosse parte da própria escuridão. Enquanto os japoneses celebravam o suposto fim da resistência americana, enquanto acreditavam que o caminho até Henderson Field estava livre, o Washington se aproximava com frieza cirúrgica, observando não com olhos humanos, mas com sensores mecânicos perfeitamente afinados. A batalha não foi vencida pelo número de navios, nem pelo calibre dos canhões, nem pela velocidade. Ela foi vencida pela informação, pelo domínio absoluto do campo invisível, pelo entendimento de que tecnologia bem utilizada supera a tradição, mesmo quando esta tradição foi construída ao longo de décadas. Os japoneses, naquele momento, ainda acreditavam que combates eram decididos por coragem, treinamento e instinto. E até certo ponto estavam certos. Coragem e instinto importam, mas apenas quando você consegue enxergar o campo de batalha. Quando o inimigo está invisível, silencioso e matematicamente preciso, nenhum instinto pode ajudar, nenhuma tradição pode salvar. A derrota do Kirishima ecoou pelos corredores da Marinha Imperial como um aviso assustador. Não era apenas a perda de um couraçado. Era a perda de uma crença, a crença de que suas táticas de combate noturno eram invencíveis, a crença de que o domínio japonês na escuridão duraria para sempre. Os relatos das tripulações sobreviventes revelaram pânico, confusão, incredulidade, tiros perfeitos atingindo alvos sem serem previamente iluminados, sem avistamento, sem aviso. Para muitos japoneses, parecia feitiçaria. Para outros, parecia o surgimento de uma nova forma de guerra que eles não estavam preparados para enfrentar. E realmente era. A guerra naval havia entrado em uma nova era. Mas é fundamental entender que essa virada não foi apenas tecnológica. Foi também mental, cultural e filosófica. Willis Lee não venceu apenas porque tinha radar. Ele venceu porque compreendia o radar melhor do que qualquer outro oficial no Pacífico. Ele venceu porque acreditava nele, porque passara anos estudando, treinando e preparando-se para o momento exato em que a tecnologia encontraria a necessidade. Lee sabia como integrar o radar ao fluxo de combate. Sabia ler os dados não como símbolos abstratos,
mas como representações vivas do campo de batalha. Sabia confiar nos operadores, sabia interpretar seus relatórios com precisão intuitiva. Ele tinha consciência plena da dinâmica dos sensores e da lógica da máquina. E isso nos leva a outro ponto crucial. O Washington não venceu por ser moderno. Venceu porque estava nas mãos certas. Pense nisso. Se outro comandante estivesse no comando, alguém menos disposto a abandonar a tradição, alguém desconfiado da tecnologia, alguém que esperasse confirmação visual antes de disparar, o Washington talvez jamais tivesse aberto fogo a tempo. Talvez tivesse sido localizado pelo inimigo. Talvez tivesse sido atingido por torpedos invisíveis. Talvez a história tivesse terminado de modo completamente diferente. O radar, sozinho, não teria vencido a batalha. O que venceu foi a combinação de tecnologia, plays, doutrina, plays, treino, plays, coragem intelectual. E essa combinação é extremamente rara na história da guerra. É por isso que historiadores modernos descrevem Lee como um comandante que estava uma geração à frente do próprio tempo. Muitos acreditam que, se ele não tivesse morrido em 1945, teria sido fundamental no desenvolvimento de doutrinas eletrônicas da Guerra Fria. Ele era, em essência, o precursor do pensamento tático baseado em sensores, algo que definiria submarinos nucleares, navios de mísseis guiados, guerra anti-submarino e batalha de redes nas décadas seguintes. Mas naquela noite, tudo isso estava apenas começando. O Washington navegou pelo Iron Bottom Sound como um predador silencioso. Seus operadores tratavam a tela de radar como se fosse uma extensão dos próprios sentidos. O navio era um organismo vivo, integrado, onde cada sala desempenhava um papel vital. O CIC improvisado era uma teia de comunicações que pulsava com dados e cálculos. A sala de plotagem trabalhava como se estivesse resolvendo uma equação cósmica em tempo real. O computador analógico rangia, vibrava, marcava rotações e alinhamentos, enquanto seus operadores alimentavam dados com a precisão de cirurgiões. A torre de comando recebia relatórios constantes, distâncias, rumos, velocidades, estimativas de curso. Tudo fluía. Essa harmonia operacional é o que permitiu ao Washington alcançar algo que parecia impossível, tornar-se invisível ao inimigo enquanto enxergava tudo. E quando o momento certo chegou, Lee não hesitou. Ele não questionou. Ele não pediu confirmação visual. Ele não esperou pelo ideal. Ele confiou no radar e disparou. Aquela decisão, aquele único momento, é talvez um dos exemplos mais claros de liderança baseada em conhecimento técnico da história militar. Não foi apenas coragem física, foi coragem mental. A coragem de ignorar décadas de tradição e confiar em uma máquina. Esse ato, tão simples e tão monumental, é a verdadeira alma da vitória do Washington. O impacto estratégico da destruição do Kirishima não se limitou àquela madrugada. Ele se estendeu por meses, reverberando em cada decisão operacional no Pacífico. Cada batalha noturna travada depois de novembro de 1942 carregava a sombra daquela noite. Pouco a pouco, a Marinha dos Estados Unidos começou a perceber que não havia vencido apenas uma luta, mas sim redefinido as regras do jogo. O que o Washington fizera em 7 minutos era tão impressionante que muitos oficiais inicialmente nem acreditaram nos relatórios. Como um couraçado inimigo pôde ser destruído tão rapidamente, sem avistamento visual, sem iluminação, sem correção de tiro baseada em respingos, como um navio americano atravessar um mar repleto de torpedos, long lance, os mais mortais já construídos, sem sofrer qualquer dano. Como um couraçado japonês, aparentemente tão robusto e tão bem comandado, pudera ser derrotado quase sem ter a chance de reagir? Para muitos veteranos de guerra naval tradicional, era como tentar compreender uma batalha travada por fantasmas. O inimigo atirava sem ser visto. O inimigo atingia com precisão quase impossível. O inimigo, o Washington,
parecia possuir algum tipo de sentido extra, algo que transcendera o combate convencional. Mas não era bruxaria, era ciência, era engenharia, era interpretação de dados, era tecnologia aplicada com maestria. E, acima de tudo, era a visão de um comandante que tinha escolhido confiar em algo que poucos compreendiam. Para a Marinha Americana, a destruição do Kirishima tornou-se a prova de que a guerra naval havia entrado em uma nova era, a era da invisibilidade. Os japoneses, porém, demoraram a compreender totalmente a derrota. No início, muitos oficiais culparam o destino, a má sorte, ou até mesmo supostos erros de posicionamento. Só mais tarde perceberiam que estavam lutando contra uma arma que eles não possuíam. Não era apenas o radar. Era a integração completa dele com controle de tiro, plotagem tática, cálculos contínuos e uma cadeia de comando capaz de interpretar tudo em tempo real. A diferença entre os dois lados era quase filosófica. Os japoneses valorizavam a maestria humana acima de tudo, especialmente no combate noturno. Seus vigias eram treinados para enxergar onde outros não viam nada. Seus artilheiros confiavam em instinto e experiência. Suas doutrinas eram lapidadas desde décadas, baseadas no perfeito domínio da escuridão. Mas o Washington mostrou uma verdade cruel. Nenhuma habilidade humana pode competir com uma máquina capaz de enxergar sem luz. A derrota não abalou apenas o moral japonês, abalou a autoconfiança que sustentava toda a sua estratégia noturna. A Marinha Imperial, que por 20 anos havia se considerado invencível no escuro, agora enfrentava um inimigo que lutava como se tivesse olhos de predador. E isso transformou o campo de batalha. O medo invisível começou a se espalhar. Em diversos relatos japoneses, sobreviventes descrevem a sensação de que havia algo lá fora. Algo que eles não podiam ver, mas que podia vê-los perfeitamente. Essa mudança psicológica foi tão devastadora quanto a perda do Kirishima. Um navio você substitui, uma crença não. Enquanto isso, do lado americano, a percepção do radar mudou radicalmente. Até então, era visto como útil, mas não confiável o suficiente para decidir batalhas. Depois do Washington, o radar tornou-se o novo alicerce da guerra moderna. E rapidamente, em poucas semanas, começaram programas intensivos de treinamento. Em poucos meses, novos modelos de radar chegavam aos navios. Em pouco mais de um ano, o radar americano evoluiu de um instrumento experimental para o coração das operações navais. Mas o mais significativo não foi o equipamento em si, foi a mudança doutrinária. A Marinha percebeu que precisava mudar a forma como pensava. E isso começou com uma lição simples, quase óbvia, mas extremamente difícil de aceitar para uma instituição tradicional. Ver não é mais enxergar. A guerra não seria vencida por quem tivesse os melhores olhos, mas por quem tivesse os melhores sensores, os melhores cálculos, a melhor integração de dados. Era o nascimento do conceito de consciência situacional moderna. Hoje, navios de combate, submarinos, aeronaves e até veículos terrestres operam baseados exatamente nessa premissa. Mas em 1942, isso era uma revolução. E foi neste ponto que a importância do Washington se tornou histórica. Quando o couraçado abriu fogo naquela madrugada, ele não apenas destruiu um inimigo, ele inaugurou uma nova forma de pensar. Cada salva disparada naquela noite era, ao mesmo tempo, uma arma e uma mensagem. A guerra mudaria para sempre. Após a destruição do Kirishima, os japoneses enviaram destroyers para resgatar sobreviventes. Os relatos desses homens são dolorosos. Descrevem camaradas queimados, máquinas retorcidas, compartimentos inundados, fumaça sufocante, aço quente, corpos presos em corredores inclinados enquanto o navio adernava.
O Kirishima, outrora símbolo do poder imperial, agonizava silenciosamente enquanto era evacuado, ferido em pontos vitais que não podiam ser reparados. Os destroyers japoneses tentaram rebocá-lo, mas era inútil. O navio estava condenado. A água invadia compartimentos sem parar. Bombas de esgoto falhavam. A adernação aumentava. O navio já não obedecia ao leme. Era apenas uma massa de aço, morrendo lentamente. Pouco depois das 3 horas da madrugada, ele virou completamente. Sobreviventes viram a silhueta imponente desaparecer na escuridão, com ruídos profundos, quase como um suspiro final. Mais de 200 tripulantes morreram com ele. Aquela imagem, um couraçado japonês afundando no meio da noite, sem ter jamais avistado o inimigo, se tornaria um símbolo trágico e perturbador para a Marinha Imperial. Mas, para os americanos, a visão era outra. O Washington navegava intacto, sem um único buraco, sem uma única baixa. Os operadores de radar celebravam silenciosamente. A tripulação nas torres de artilharia enxugava o suor e a fuligem. Os oficiais trocavam olhares de incredulidade. Eles sabiam que tinham acabado de presenciar algo raro, um triunfo absoluto, impossível de replicar em condições tradicionais. E sabiam também que haviam sobrevivido por causa de uma decisão que poucos comandantes teriam tomado: confiar plenamente no radar, sem hesitar. Com isso, a batalha estava encerrada, mas o legado estava apenas começando. A Batalha de Guadalcanal, vista em retrospecto, é uma sequência de momentos críticos, pontos de tensão onde o destino da campanha poderia ter se inclinado para qualquer lado. Mas, entre todos esses momentos, poucos são tão decisivos quanto aqueles 7 minutos em que o USS Washington enfrentou o Kirishima. Porque mais do que uma vitória tática, mais do que a destruição de um navio inimigo, aquela ação provou que a guerra havia mudado de forma irreversível. É impossível exagerar o peso estratégico daquilo que aconteceu. Sem o Washington, naquela noite, Henderson Field teria sido destruído. Sem Henderson Field, os japoneses teriam retomado Guadalcanal. Sem Guadalcanal, toda a ofensiva americana teria sido adiada indefinidamente. Talvez anos. E nesse intervalo, o Japão poderia ter se consolidado no Pacífico Sul, reforçado Guadalcanal, aumentado a capacidade aérea em torno das Ilhas Salomão e, pior ainda, fortalecido suas defesas internas, de tal forma que a campanha americana se tornaria mais longa, mais difícil e muito mais sangrenta. A vitória do Washington foi o ponto exato em que o destino da campanha virou, e com ele, o destino da guerra no Pacífico. Depois daquela noite, a história caminhou em outra direção. Isso tudo começou com uma decisão tomada em completo silêncio, em uma ponte escura, em fumaça distante, com os ecos dos tiros japoneses morrendo lentamente sobre a água. Lee escolher confiar naquilo que ele sabia, não naquilo que podia ver. Mas o impacto desse momento não parou no oceano. Ele reverberou profundamente dentro da própria Marinha Americana. O primeiro grande legado foi doutrinário. A batalha mostrara que o radar não podia mais ser tratado como mero suplemento para vigias e sistemas ópticos. Ele precisava ser o foco central da operação. Isso levou a uma série de mudanças que moldariam a Marinha para sempre. A principal delas, a padronização do CICE, o Combat Information Center. Antes de Guadalcanal, cada navio operava seu radar de um jeito completamente improvisado. Alguns tinham operadores isolados, outros mantinham oficiais de plotagem em compartimentos separados, e muitos navios simplesmente faziam o que conseguiam, conectando informações por telefone interno ou gritos coordenados no convés. Era uma bagunça controlada por tradição, não por lógica. Depois do Washington, isso se tornou inaceitável. A Marinha percebeu que precisava de uma abordagem integrada, uma sala onde toda a informação convergisse. Um local
onde radares fossem interpretados não por indivíduos isolados, mas por equipes coordenadas que mantinham consciência situacional completa do campo de batalha. E assim nasceu o Sissi como centro nervoso dos navios. De certa forma, o Sissi era a ponte invisível. Uma ponte que não estava exposta aos tiros, que não dependia da escuridão ou da luz, que não precisava de vigias olhando para o mar. Era a ponte onde a guerra moderna seria comandada, não pelos olhos, mas pelos dados. E tudo isso começou ali, no Washington, naquela noite silenciosa. Mas a mudança não foi imediata. Para muitos oficiais, aceitar que a guerra havia mudado era quase uma ofensa pessoal. Isso porque destruiu conceitos centrais da tradição naval: a primazia da visão, o heroísmo do combate a curta distância, a noção de que comandantes precisavam ver para entender. A cultura naval havia sido construída durante séculos ao redor dessas ideias. Mudá-las exigia mais que uma vitória. Exigia transformação institucional. E essa transformação começou de forma extraordinariamente rápida. Dentro de poucos meses, cursos de radar começaram a se multiplicar. Operadores passaram a ser selecionados com rigor, treinados intensivamente e submetidos a exercícios constantes. Oficiais foram instruídos a comandar com base em relatórios de radar e não em olhos humanos. Novos navios começaram a ser projetados desde o início com sixes amplos, bem posicionados, integrados às torres de artilharia e aos sistemas de comunicação. De certa forma, o Kirishima foi a última vítima de uma era e o primeiro símbolo da nova. Do lado japonês, a reação foi completamente diferente. Enquanto os americanos se reorganizavam, os japoneses tentavam desesperadamente entender o que havia acontecido. Começaram a examinar destroços americanos recuperados em operações posteriores. Encontraram componentes de radar. Tentaram decifrá-los, mas não tinham a infraestrutura industrial para copiá-los rapidamente. Não tinham a doutrina para integrá-los. Não tinham engenheiros suficientes para replicá-los. E mesmo quando conseguiam instalar um radar rudimentar, faltava treinamento. O que os japoneses encontraram no fundo do mar foi um vislumbre de uma tecnologia que já os havia ultrapassado e continuaria a ultrapassá-los até o fim da guerra. Mas havia outro detalhe que tornava essa diferença ainda mais profunda: a mentalidade. Os japoneses confiavam em vigias humanos como elemento central de sua doutrina. Era um ponto de orgulho nacional. Seus vigias eram treinados desde jovens, com testes quase sobre-humanos de acuidade visual. Eles eram, de fato, os melhores do mundo. Mas naquela noite, a melhor visão humana do planeta valia absolutamente nada diante de ondas de rádio que não podiam ser vistas, ouvidas ou percebidas. Era como tentar lutar contra o vento. Você sente que ele está ali, mas não pode tocá-lo, vê-lo ou controlá-lo. E quando finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde. Enquanto isso, do lado americano, a batalha foi estudada minuciosamente. Cada detalhe foi examinado. A precisão dos disparos, a resposta do radar, a performance do Rangekeeper, os padrões de manobra, a interação entre torre e SIC, as comunicações internas. E em todas essas análises, um padrão se repetia. A tecnologia funcionou porque a tripulação havia sido treinada para fazer com que ela funcionasse. O radar não venceu sozinho. O computador de tiro não venceu sozinho. O Washington não venceu sozinho. A vitória veio da combinação, perfeita, precisa, quase matemática, entre homens e máquinas. E, acima de tudo, da confiança absoluta de um comandante naquilo que ele compreendia melhor do que qualquer outro. À medida que a guerra prosseguia, as lições daquela noite se tornaram a espinha dorsal de novos êxitos americanos. Em menos de um ano, o radar não era mais uma novidade, era o padrão. E as batalhas noturnas que tinham sido o terror japonês se tornaram, ironicamente, a especialidade americana.
a supremacia mudou silenciosamente de mão. E, em retrospecto, é possível apontar o exato momento em que isso aconteceu, quando o relógio marcou 010 do dia 15 de novembro de 1942, e 3 torres do Washington dispararam juntas, iluminando o céu e apagando de vez a era do combate visual. Com o avanço do radar, as forças americanas logo perceberam uma verdade fundamental. A tecnologia não apenas ampliava a visão, ela substituía completamente a forma como o comandante enxergava o campo de batalha. O radar não era mais um acessório, era o novo olho da frota. E isso criava uma dinâmica inédita. O comandante passava a depender menos da própria percepção e mais da interpretação dos operadores que traduziam ecos luminosos em decisões táticas. Esse novo paradigma exigia algo que poucos oficiais estavam preparados para aceitar: a humildade de confiar em informações invisíveis fornecidas por instrumentos. A capacidade de decidir baseado em números, sinais e ecos, e não em silhuetas, luzes ou instinto. Muitos oficiais veteranos, acostumados à tradição naval de olhar o inimigo nos olhos antes de atirar, tiveram grande dificuldade de se adaptar. Mas Lee foi o oposto. Ele abraçou a mudança com clareza absoluta. Para ele, o radar não era uma ameaça à intuição, era sua evolução. E isso se refletiu em cada ordem dada naquela noite. Enquanto South Dakota lutava para enxergar algo, qualquer coisa, no caos infernal de chamas, granadas e holofotes, o Washington navegava em silêncio, guiado por informações perfeitas. A batalha inteira, vista da ponte do Washington, parecia quase calma. Nada havia para ver, nada iluminava o horizonte. Mas, nos monitores de radar, o campo de batalha estava tão claro quanto se fosse meio-dia. Cada navio inimigo tinha uma posição precisa. Cada deslocamento era acompanhado em tempo real. Cada alteração de rumo era plotada instantaneamente. Era como se o Washington tivesse ultrapassado a escuridão, enquanto seus inimigos continuavam presos a ela. Esse contraste é o que explica a rapidez e a violência da derrota japonesa. Enquanto o Kirishima navegava às cegas, tentando interpretar clarões de artilharia e ruídos distantes, o Washington sabia exatamente onde ele estava. Qual era seu rumo, sua velocidade e até seus padrões de manobra. O Washington não atirou na direção geral do inimigo. Atirou em coordenadas exatas, atualizadas a cada poucos segundos por máquinas e operadores, trabalhando em sincronia perfeita. A batalha para o Washington foi um caos, foi um cálculo. E isso marcou profundamente a forma como navios seriam usados dali em diante. Se antes o combate noturno era considerado imprevisível, perigoso e repleto de variáveis incontroláveis, agora ele podia ser planejado, executado e vencido com base em dados concretos. O radar transformou a noite de inimiga em aliada. Navios como o Washington passaram a preferir o combate noturno, porque sabiam que no escuro o radar lhes dava uma vantagem absoluta. Os japoneses, por outro lado, perceberam que seu maior trunfo havia sido neutralizado. A escuridão, que durante anos lhes dera superioridade, agora apenas os cegava. Eles haviam construído uma doutrina inteira sobre o domínio da noite. E, subitamente, essa doutrina se dissolvera diante de um inimigo que podia enxergar onde eles não podiam. Esse choque doutrinário foi quase traumático. Relatórios japoneses compilados depois da guerra mostram oficiais perplexos, tentando entender como um couraçado americano conseguira engajar o Kirishima sem que nenhum navio japonês tivesse avistado sequer sua silhueta. Alguns acreditavam que tinha sido sorte. Outros, que o Washington usava algum tipo de iluminação especial invisível. Poucos compreenderam de imediato que a resposta era muito simples: radar. E essa incompreensão custou caro nas batalhas seguintes. Em diversas ações noturnas de 1943, destroyers e cruzadores japoneses
foram destruídos por tiros de precisão disparados por navios americanos que eles nem sabiam que estavam ali. A confiança japonesa, tão forte em 1942, começou a desaparecer. Nas palavras de um capitão japonês capturado em 1944, lutar à noite contra navios americanos tornou-se como lutar contra espíritos. Não vemos nada, mas morremos. Esse testemunho revela algo importante. A supremacia americana não era apenas tecnológica, mas psicológica. A partir do momento em que os japoneses perceberam que não conseguiam mais prever, detectar ou responder a ataques noturnos, sua agressividade diminuiu. E isso alterou completamente o equilíbrio estratégico da guerra naval. Mas, para além do impacto psicológico, havia uma mudança ainda mais profunda acontecendo. Uma transformação de longo prazo na própria natureza da guerra marítima. Pela primeira vez na história, um navio de guerra havia lutado e vencido com base quase exclusiva em sensores. A batalha entre o Washington e o Kirishima não foi decidida pelo vento, pela luz ou por testemunhos humanos. Foi decidida por cálculos, máquinas e ondas invisíveis atravessando o ar. Era o prenúncio do que viria a seguir. Mísseis guiados, sistemas automáticos de controle, guerra eletrônica, combate além da linha do horizonte, centros de comandos em dados, sensores integrados, substituindo o olho humano. Aquela batalha foi o início, silencioso, mas monumental, da era moderna de combate naval. Ainda que ninguém naquela época pudesse prever isso por completo, muitos oficiais americanos já sentiam que algo gigantesco havia acontecido. O próprio Capitão Davis, em seus relatórios pós-ação, escreveu que o maior ensinamento daquele combate não era tático, mas filosófico. O comandante deve confiar no que não vê. Essa frase parece simples, mas ela redefinia o papel do líder naval. Ele não era mais apenas um observador experiente. Tornava-se um tomador de decisão baseado em interpretações de sensores complexos. E isso exigia uma nova forma de treinamento, uma nova mentalidade e uma nova relação com a tecnologia. Lee compreendia isso profundamente, talvez mais do que qualquer outro. E por isso sua figura permanece tão relevante até hoje. Ele não foi apenas o comandante que destruiu o Kirishima. Foi o comandante que mostrou que o futuro da guerra dependeria de quem soubesse usar tecnologia melhor, não de quem tivesse os olhos mais atentos. Essa distinção entre habilidade humana e interpretação de máquina moldaria tudo o que viria a seguir, do radar ao sonar, do ultravioleta ao infravermelho, do analógico ao digital, até os sistemas automatizados de hoje. E embora a evolução tecnológica tenha sido gigantesca nas décadas seguintes, a essência permanece a mesma. Quem enxerga melhor, vence. E desde 1942, enxergar não tem nada a ver com os olhos. Naquela madrugada, em pleno caos, chamas e fumaça, essa verdade nasceu no convés do USS Washington e jamais deixou de crescer. À medida que os anos passaram e a guerra avançou, estudiosos, engenheiros e estrategistas continuaram voltando àquela madrugada de novembro, tentando entender por que exatamente o Washington havia conseguido algo tão extraordinário. E, invariavelmente, sempre chegavam à mesma conclusão. A vitória não foi apenas tecnológica, foi doutrinária, intelectual e profundamente humana. Por mais incrível que o radar fosse, ele não operava sozinho. O equipamento em si não era infalível. Ele podia perder ecos, sofrer interferência, ter válvulas queimadas, apresentar distorções por reflexos do mar. A própria antena podia falhar sob ventos fortes. E ainda assim, naquela noite, nada disso importou, porque Lee tinha uma tripulação treinada para transformar limitações em vantagem. E isso revela algo fundamental. A tecnologia é tão poderosa quanto a mente que a utiliza. Se Lee tivesse sido um comandante tradicional que enxergava o radar como uma curiosidade experimental,
O Washington provavelmente teria cometido os mesmos erros que outros navios haviam cometido em Savo Island ou Cabo Esperança. Lançaria torpedos cedo demais. Confiaria demais nos olhos. Hesitaria. Buscaria confirmação visual. E ao fazer isso, revelaria sua posição. Exatamente como South Dakota fez quando ficou iluminado em pleno holofote japonês. Mas Lee não era esse tipo de comandante. Ele compreendia intuitivamente que o radar não era um acessório, mas um novo sentido. E um sentido que nenhum navio japonês possuía. Essa percepção fez toda a diferença. E havia mais. Lee entendia profundamente o fator humano por trás da tecnologia. Ele sabia que operadores jovens poderiam cometer erros, especialmente sob fogo inimigo. Por isso, treinou sua equipe de forma quase obsessiva, até que cada um deles se tornasse especialista não apenas em usar o radar, mas em interpretá-lo. Ele transformou operadores em analistas. Ele treinou marinheiros para pensar como engenheiros. Ele criou uma cultura em que cada membro da tripulação se sentia responsável não apenas por apertar botões, mas por entender o que estava acontecendo. E foi isso que fez o Washington lutar como se fosse uma criatura viva, com reflexos perfeitos e percepção total. Enquanto isso, os japoneses continuavam lutando como haviam treinado durante décadas, com base na visão, na intuição e no instinto. Em 1942, isso ainda era admirável. Era a tradição naval em seu auge. Mas diante de uma tecnologia que podia enxergar no escuro, essa tradição se tornou um fardo. O instinto humano simplesmente não tinha como competir. Essa diferença entre os dois lados ficou clara não apenas naquela noite, mas nos meses seguintes. Cada combate noturno que se seguiu reforçou uma realidade que o Washington inaugurou. Quem controla a informação, controla a noite. E quem controla a noite, controla o oceano. Os americanos começaram a lutar de forma diferente. As formações passaram a ser organizadas não pela posição dos navios, mas pelo alcance do sensor. Navios com melhor radar se tornaram líderes táticos, mesmo quando não eram os maiores ou mais poderosos. O SEAC virou o coração das operações. A ponte se tornou apenas o órgão motor. O SEAC virou o órgão lógico. Essa mudança estrutural é uma das maiores consequências indiretas da batalha entre o Washington e o Kirishima. Era como se, de repente, a Marinha tivesse percebido que a guerra moderna não exigia apenas coragem, exigia processamento. Isso levou à criação de uma doutrina completamente nova, que posteriormente seria formalizada durante a Guerra Fria como Center Based Combat Decision Making, ou seja, decisões tomadas no centro de informações, não na ponte. Mas ainda em 1942, tudo isso era apenas o começo. A destruição do Kirishima também teve impacto direto na moral americana. Guadalcanal havia sido um inferno desde o início. Tropas exaustas, navios destruídos, suprimentos limitados, doenças tropicais, ataques incessantes. A sensação era de que cada dia era uma luta pela sobrevivência. E então, de repente, surgiu uma vitória absoluta. Uma vitória limpa, quase perfeita. Enquanto o South Dakota retornava avariado e os destroços dos destroyers ainda fumegavam no mar, o Washington navegava intacto, como se tivesse sido tocado pela própria noite, como se estivesse operando em outra dimensão. Para os marinheiros americanos, aquilo não era apenas um triunfo. Era prova de que, mesmo diante do caos, havia algo sólido em que confiar. E esse algo era a tecnologia, guiada por uma mente que sabia como usá-la. Mas o impacto emocional mais profundo talvez tenha sido sentido pelos operadores de radar, jovens que, até poucos meses antes, provavelmente jamais imaginaram que teriam um papel decisivo na maior guerra da história. Eles não enfrentaram o inimigo com rifles, nem carregaram projéteis, nem apontaram canhões.
mas suas mãos tremendo em mostradores circulares, suas vozes transmitindo medidas precisas, suas leituras constantes, tudo isso guiou um couraçado de 35 mil toneladas através de um inferno noturno. E no fim, foram eles que destruíram o Kirishima. Essa percepção transformou para sempre o status dos operadores e técnicos a bordo dos navios. Não eram mais meros auxiliares. Tornaram-se parte essencial da máquina de guerra. Guerras futuras seriam vencidas por homens assim, homens que interpretam dados. A Batalha de Guadalcanal não apenas mostrou isso. Ela provou isso de forma incontestável. E quando o Washington retornou para reabastecimento, a tripulação inteira sabia. A vitória não tinha sido apenas deles. Tinha sido do radar, da doutrina, da ciência e, acima de tudo, de um comandante disposto a arriscar tudo por uma ideia que ainda era nova demais para ser compreendida. Mas havia também um lado sombrio naquela vitória. O lado que poucos mencionam. O lado que se revela nas palavras finais dos homens que lutaram naquela noite. Alguns sobreviventes do Kirishima, resgatados por destroyers japoneses, relataram que nunca ouviram os tiros do Washington até o momento dos impactos. O som dos projéteis caindo parecia surgir do nada. Não havia aviso, não havia clarão visível, não havia ruído crescente. Apenas explosões repentinamente devastadoras que arrancavam pedaços inteiros do navio. E isso gerou pânico, caos, desorientação total. Para os japoneses, parecia que o próprio mar os atacava. Ao amanhecer, quando os primeiros relatórios chegaram aos comandantes superiores japoneses, a conclusão era inevitável. Eles haviam sido derrotados por algo que não entendiam. E nada é mais perigoso em uma guerra do que lutar contra o desconhecido. Aquela noite ensinou ao Império Japonês uma lição dura e irrevogável. A guerra moderna não é vencida pela tradição, é vencida por quem antecipa o futuro. E naquela noite, o futuro tinha um nome: USS Washington. Com o passar dos meses, enquanto o Pacífico ardia em batalhas cada vez maiores, algo curioso aconteceu. A destruição do Kirishima foi, aos poucos, deixada de lado nas manchetes e nos relatos populares. Muitas outras batalhas surgiram: Midway, Filipinas, Mar de Coral, Leyte, Iwo Jima, Okinawa. O mundo enxergava grandes frotas, porta-aviões gigantes, aviões em nuvens intermináveis. E comparado a isso, um duelo noturno entre dois couraçados parecia pequeno, quase íntimo demais para a grandiosidade épica da guerra. Mas, entre estrategistas, engenheiros eletrônicos, historiadores navais e oficiais de comando, a batalha jamais foi esquecida. Pelo contrário, quanto mais o tempo passava, mais ela parecia ganhar importância. Porque, em retrospecto, aquela noite representou a fronteira invisível entre o antigo e o novo. O ponto exato em que a guerra do século XX deixou para trás sua herança do século XIX e entrou, definitivamente, na era tecnológica. O duelo entre o Washington e o Kirishima foi a prova de que a guerra moderna não é decidida apenas por poder de fogo, blindagem ou velocidade, mas por quem domina a informação. E naquela noite o Washington teve acesso a algo que o Kirishima jamais poderia igualar: consciência total do inimigo, mesmo sem vê-lo. Esse princípio, simples mas revolucionário, guiaria o desenvolvimento militar pelos próximos 80 anos. Cada radar moderno, cada sonar, cada sistema de mísseis guiados, cada navio furtivo, cada drone, cada sensor digital, cada guerra eletrônica, cada combate além da linha do horizonte, tudo isso pode ser traçado, de alguma forma, aquela madrugada silenciosa em que um couraçado americano navegou pela escuridão como se fosse parte dela. E o personagem central dessa história não foi uma máquina, foi um homem. Willis Augustus Lee não era o tipo de comandante que buscava glória, medalhas ou narrativas heróicas. Ele não era carismático como Halsey,
nem midiático como Nimitz, nem lendário como Spruance. Ele era reservado, metódico, analítico, estudioso, quase um cientista disfarçado de almirante. Enquanto outros comandantes confiavam no instinto naval tradicional, Lee confiava nos números. Onde outros confiavam nos olhos, Lee confiava no radar. Onde outros buscavam confirmação visual, Lee buscava precisão mecânica. E foi essa diferença de mentalidade que salvou o Guadalcanal. Foi essa diferença que salvou Henderson Field. Foi essa diferença que selou a derrota do Kirishima. Foi essa diferença que mudou a guerra. Mas a ironia trágica é que quase ninguém fora dos círculos especializados conhece seu nome. Lee morreu cedo demais para ver o impacto duradouro de seu trabalho. Ele não viu a ascensão dos centros de informação de combate. Não viu o radar se tornar padrão em todas as marinhas do mundo. Não viu a Guerra Fria transformar sensores em armas violentas. Não viu o surgimento da doutrina C4AI, Command, Control, Communications, Computers and Intelligence, que definiu toda a estratégia militar das décadas seguintes. Ele não viu porta-aviões modernos guiando suas operações inteiramente por sistemas eletrônicos. Ele não viu destroyers equipados com Aegis capazes de rastrear dezenas de alvos simultaneamente. Ele não viu o nascimento do conceito de guerra de redes, mas sem saber, ele foi o pai de tudo isso. Para a maioria das pessoas, o Washington foi apenas mais um couraçado, grande, poderoso, mas substituível. Contudo, para quem entende guerra, o Washington foi o laboratório onde o futuro se materializou pela primeira vez. A tripulação daquele navio testemunhou o início da era eletrônica de combate. Eles eram jovens, muitos nem tinham 20 anos, mas foram protagonistas de uma revolução silenciosa. Talvez não soubessem, naquela noite escura, mas estavam participando do nascimento de um novo modo de lutar. E o Kirishima, o último navio japonês a cair em um duelo direto de couraçados, tornou-se algo ainda mais simbólico. O último grande representante de uma era que estava morrendo. Uma era de vigias treinados para enxergar na escuridão. Uma era de torres enormes controladas por telêmetros ópticos. Uma era de navios que dependiam do olho humano como principal sensor. Uma era onde coragem, instinto e tradição definiam o combate. Essa era terminou no momento exato em que o Washington apertou o gatilho. Os 7 minutos que se seguiram destruíram mais que um couraçado. Destruíram a doutrina que sustentava a Marinha Imperial desde o início do século. E no lugar dessa doutrina, nasceu algo completamente novo. A guerra guiada por instrumentos, pela eletrônica, pelos sentidos artificiais. No final das contas, a batalha entre o Washington e o Kirishima não é apenas uma história sobre aço, pólvora e explosões. É uma história sobre visão, não visão no sentido literal, mas visão no sentido intelectual. A capacidade de enxergar o futuro antes que ele se torne óbvio. Lee enxergou esse futuro. Seus operadores enxergaram, sua tripulação enxergou. Através de ecos verdes em telas circulares, através de cálculos analógicos, através de confiança mútua, e essa visão mudou tudo. O Iron Bottom Sound, aquele trecho de mar que guarda no fundo dezenas de navios afundados, permanece até hoje como um túmulo silencioso da velha guerra naval. Mas, acima dele, naquela madrugada em 1942, nasceu algo que jamais afundou. O paradigma da guerra moderna. E de todas as batalhas já travadas no Pacífico, poucas foram tão rápidas. Nenhuma foi tão silenciosa. Nenhuma foi tão decisiva. Nenhuma foi tão moderna. Quando o Washington recuou para o sul naquela noite, deixando para trás o Kirishima morrendo lentamente e os destroços iluminando o mar, ele não era apenas um couraçado vencedor. Era o navio que carregava, sem perceber, o próprio futuro. E é por isso que aquele duelo
7 minutos, um clarão, um radar, um comandante, permanece até hoje como um dos momentos mais importantes da história naval. Não pelo que destruiu, mas pelo que criou.